Bom, eu sou o Eric, CEO da EducPay, e a gente está aqui com o pessoal do Saindo da Média, Rogério Bragueroli, a lenda da empregabilidade. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui contigo. Nossa trajetória da EducPay, ela sempre olha com muita cautela e muito cuidado para as pessoas que estão querendo a sua formação, olhando para uma empregabilidade, olhando para o crescimento profissional. E aqui hoje a gente tem um cara que consegue falar muito disso com a gente, que vai trazer dicas importantíssimas para você. Rogério, bem-vindo. Obrigado pelo convite e fiquem certos que eu vou dar o meu melhor para poder ajudá-los a trabalhar a empregabilidade e trabalhar a carreira. Muito bom, muito bom. Agora, já começando, vamos lá. Me diz um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que foi? O que você viveu aí de bom que você pode contar pra gente? Muito bem, vamos tentar ser breves, mas eu comecei a trabalhar bastante cedo. Eu venho de uma família muito simples, morava na periferia da cidade de São Paulo. Meu primeiro emprego foi vender mapa nas transportadoras. Nossa. Eu vendia mapa nas transportadoras, eu tinha um speech de vendas e até que eu me dava bem com isso. Foi onde eu consegui melhorar muito minha comunicação, consegui começar os meus primeiros relacionamentos. E naquela época era diferente, eu vendia mapa principalmente para as transportadoras e para os escritórios, porque não tinha GPS, não tinha mobile, não tinha absolutamente nada. Vamos nem falar a época, né? Não precisa nem falar o ano. Tudo era feito na base do mapa, né? Não, o ano é proibitivo, mas tudo era feito na base do mapa. E eu vendia mapa em transportadoras, em empresas, para pessoal que mexia com transporte. Eu não vendia mapa como eu vejo hoje o pessoal vendendo no farol de trânsito, essas coisas, não. Eu ia de empresa a empresa, batendo na porta. E era bastante divertido, foi uma experiência muito bacana. Como eu disse, eu venho de uma família muito simples, eu precisava crescer, né, para poder me sustentar. Eu tive uma grande oportunidade de estudar numa escola religiosa, que não era uma escola particular, era uma escola subsidiada por uma outra escola de um bairro nobre de São Paulo. Uhum. E essa acho que foi minha grande sorte. Eu fiz os primeiros 8 anos nesta escola, criei uma base de matemática, uma base de português, uma base educacional bastante boa. Aí para o colégio, eu fui para o colégio de estado, mas aí depois eu tive que enfrentar o vestibular. E nesse vestibular eu fiz 2 faculdades, eu entrei em 2 faculdades estaduais, mas preferi fazer engenharia numa faculdade paga, mas que tivesse um custo-benefício interessante. Mas eu fiz 2 faculdades juntas, eu fiz engenharia, fiz economia. Caraca! E isso foi muito bom, porque isso me colocou num patamar muito acima do que eu esperava. E já te desafiou naquele momento ali? Já me desafiou naquele momento. Era um momento ao mesmo tempo. Era um momento difícil, um momento de crise do petróleo, um momento difícil de se arrumar emprego. Mas essas 2 faculdades, para a época, me colocavam numa posição evidenciada, numa posição de destaque. Isso foi bastante importante. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar como engenheiro, logo quando eu me formei. Comecei fazendo estágio. O estágio é muito importante para que você aprenda na prática o que você está vendo na universidade. Uhum. Fiz 3 anos de estágio. Comecei o estágio logo cedo. Comecei depois a trabalhar como engenheiro, logo de primeira, coisa que não era uma coisa muito simples na época. Uhum. E vamos combinar que nem hoje, né? Nem hoje. Assim, porque o cara se forma e depois ele, às vezes, precisa esconder o canudo porque ele não tem vaga direta para ele ser engenheiro. Às vezes o cara tem que buscar uma oportunidade num nível um pouco menor para que ele tenha uma oportunidade maior e comece a trabalhar na sua área. Isso é muito natural em todas as áreas, Sim. Não só na área de engenharia. Na área de saúde, na área do direito, enfim, em todas as áreas, né? Uhum. Depois me formei em economia e continuei trabalhando como engenheiro. E aí alavanquei minha carreira, fui para uma área de supply chain, uma outra organização. E nessa outra organização eu tive a oportunidade de crescer em supply chain, de trabalhar com compras, com logística, com planejamento, com fábrica, enfim, com várias áreas dentro da área de supply chain. Uma coisa muito importante, eu comecei a aprender a língua inglesa e isso me deu mais uma alavancagem, onde eu pude trabalhar no exterior. Eu nunca trabalhei no exterior como fixo, mas eu trabalhava, eu saía do Brasil e fazia alguns trabalhos no exterior. E isso me possibilitou conhecer quase o mundo inteiro, foi muito legal. As coisas foram melhorando. Eu passei por uma posição de gerente, depois por uma posição de diretor.
cheguei a vice-presidente Bacana. em várias áreas, na área de finanças, na área de supply chain, na área de vendas, e acabei minha carreira corporativa na área de RH, como vice-presidente de RH. E foi uma experiência que eu digo que foi muito interessante. Conheci muita gente, aprendi muito, conheci muitas organizações e foi uma experiência bastante forte, bastante grande. Muito bom. Então, de A a Z, né? Você tem experiência De A a Z. aqui. Foi uma experiência generalista, eu diria. Sim, muito bom, muito bom. Agora, me diz uma coisa. Já ralou de verdade para procurar emprego? Já teve lá naquele cenário onde você... Peraí que começa de novo, que tá tocando o celular, bicho, você acredita? Acredita, nem sei onde está o meu. Deixa eu tirar essa porcaria daqui. Como é que eu tiro ele daqui? Quer que a Renata pegue? Ela vai pegar. Deixa ele aqui. Pronto, já virou 0. Vamos lá. Voltando. Cara, me diz uma coisa. Você já ralou? Porque você acabou de contar que você foi vice-presidente e tal. Você já ralou para arrumar emprego? Como que é esse cenário, cara? Conta pra gente. Eu acabei vice-presidente, mas eu comecei como vendedor de mapa. E foi Claro. puxado, ralado, suado, aquela vida de batidão? Como eu disse pra você, eu venho de uma família muito simples, eu não tinha relacionamento, eu tive que criar a minha vida profissional, desde o zero. Aham. Então, eu vendi mapa, depois eu fui para a faculdade, depois eu comecei no estágio, fiz estágio em 2, 3 empresas, depois eu trabalhei 6 anos numa empresa, não num cargo gerencial, depois eu passei para um cargo gerencial indo para uma outra empresa, mas por quê? Porque eu acumulei conhecimento. Então, assim, não foi fácil não. Não foi fácil não. Foram 35 anos... onde a minha carteira de trabalho não teve nenhuma folga, eu nunca perdi o emprego. Eu saía de uma empresa e ia para outra, e foram poucas empresas também. Mas foi muita luta, cara. Não foi uma coisa simples, não. Porque quem vê, depois que você já chegou lá, acha que é fácil. Que não, para ele foi muito fácil. Mas ninguém vê os perrengues que passa, né? Eu entendo que... Acho que cada um tem uma história, né? Sim. Mas as coisas não são da maneira que a gente vê na TV ou que a gente vê nas mídias sociais, que o pessoal se dando bem com 6 meses de experiência. A realidade não é essa. A realidade é muita luta, muita dedicação, muito estudo, muita disciplina, porque senão... No geral, você não chega lá. Não tem arrasta pra cima pra isso, né? Não. Arrasta pra cima, o que você tem o sucesso garantido? Não tem, hoje, com esse excesso de comunicação, tem muito que eu posso chamar de fake news. Do cara, olha, me dei bem, olha, fiz isso. Você só vê as coisas boas. Mas não funciona muito. Muitas coisas boas, na verdade, não são tão reais quanto parecem. Uhum. E tem muita coisa ruim atrás, que as pessoas não contam. Entendeu? Verdade. Então tem muito desafio pela frente. Geralmente não se consegue as coisas de uma maneira simples. A maioria das vezes, né? Até para compartilhar. Evidente. O meu começo também foi ralado assim. Quem imagina que eu vendi sanduíche natural? Pois é. Que a gente saía com isoporzinho para vender sanduíche natural na escola, no colegial. Ninguém quer ter essa vida de... paquerar uma menina com isoporzinho de sanduíche natural. Não, então... Você tem que usar o sanduíche natural para usar na paquera. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre tem a parte boa e sempre tem a parte engraçada no final. Sempre. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não acreditem que as coisas são fáceis. É verdade. A gente precisa ter consciência que precisa muita dedicação, muito trabalho, muito estudo. E você não pode deixar as oportunidades ir embora. Você tem que encarar com seriedade e ter uma série de pontos comportamentais que são muito importantes para o sucesso da tua carreira. Muito bom. Então, me diz uma coisa. Como é que surgiu o Saindo da Média? Foi da vivência? Foi do que você estudou? Foi do que você viu? De onde surgiu o Saindo da Média? O Saindo da Média, ele surgiu... Tem uma história legal nesse ponto. Ele surgiu há mais ou menos uns 10 anos, surgiu essa ideia. Por quê? Porque eu vejo muitas dúvidas, muita angústia de muita gente que está desempregado. De muita gente que quer dar um up na sua carreira e não consegue. Uhum. De muita gente que se sente triste trabalhando. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava basicamente para ganhar um salário.
Hoje a coisa mudou, não tem nada a ver com isso aqui. Sim. Hoje você trabalha baseado em algumas outras coisas importantes. É claro que o salário é um dos componentes importantes, mas existem principalmente 2 componentes que fazem parte da tua felicidade no trabalho. E eu acho importante as pessoas serem felizes no trabalho. Sim. Isso vai evitar Sim. ataque cardíaco, vai evitar depressão, vai Com evitar certeza. câncer e vai te dar felicidade. Não, e sem vai te contar dar que prazer. a produtividade também E a produtividade, aumenta, é claro. tá feliz ali. Pessoas que trabalham felizes têm muito mais produtividade do que as pessoas que não trabalham felizes. Sim. Então, eu acho que 3 pontos eu acho que a gente precisa ter na cabeça hoje, nesse novo mundo do trabalho. Compensação, o aprendizado e o desenvolvimento. Quanto eu estou aprendendo com o que eu estou fazendo? Quanto eu vou me desenvolver? Isso é muito importante. E o propósito e o clima que você trabalha. Para te evitar burnout, para te deixar tranquilo, para deixar você à vontade para inovar, para criar, para esse tipo de coisa. Então, 3 coisas importantes. Propósito e clima, compensação, desenvolvimento e aprendizado. Isso é importante para você ser uma pessoa feliz no trabalho. Muito bom. Muito bom. E o fato de ser feliz também... E aí, respondendo a tua pergunta, né? Porque a gente acabou falando nisso. Eu precisava passar essa minha experiência de 35 anos para as pessoas. E a minha posição, quando eu comecei a trabalhar isso, eu acho que era diretor Latinoamérica de RH de uma multinacional. Eu falei, eu vou começar a montar uma metodologia para ensinar para as pessoas. Ok. O que elas devem fazer, que tipo de comportamento, que tipo de competência elas precisam ter. O que elas precisam avaliar para seguir uma carreira, para seguir uma profissão? Comecei a pensar, poxa, mas para fazer tudo isso precisa se planejar. Infelizmente, o brasileiro não é um bom planejador. A gente acha que vamos deixar a vida me levar. E eu falo para todo mundo, deixa a vida me levar, deu certo para o Zeca Pagodinho. Para esse cara deu certo. Mas para as outras pessoas costuma não dar certo. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que ter planejamento. Eu quero ser um advogado. Como é que eu vou me planejar? Eu vou fazer faculdade, eu vou ter dinheiro para sustentar essa faculdade, eu vou trabalhar no quê? Eu estou preparado, eu tenho um background educacional para fazer um bom curso de direito. Então, a gente precisa começar a pensar em planejamento. O brasileiro não pensa em planejamento, ele acha que as coisas vão acontecendo. Então, eu falo, bom, vamos criar uma metodologia onde eu vou falar de felicidade no trabalho, eu vou falar de competências essenciais, e competência essencial independente da tua profissão. Vamos fazer uma metodologia onde eu vou falar de planejamento, onde eu vou falar de virtudes, onde eu vou falar de atitudes. E também, como é que eu vou me preparar para esse mercado de trabalho? Aonde procurar? Como fazer um bom currículo? Como me portar numa entrevista? Depois, como fechar esta negociação? E a hora que eu entro, como é que eu cresço numa empresa? Como é que eu trabalho numa estrutura matricial? Hoje, as empresas trabalham em estrutura matricial. Antigamente, eu tinha um chefe só. Hoje, se bobear, você tem 4, 5 chefes. Você trabalha para várias pessoas. Você trabalha para várias empresas de uma maneira só. Então, muita coisa mudou. Então, eu falo um pouco do futuro do trabalho, eu falo um pouco dessas mudanças, dessa diversidade, dessa sustentabilidade que hoje é muito importante nas organizações. E é isso que a gente está preocupado. Eu montei uma metodologia em 7 módulos falando de tudo isso de uma maneira muito prática e muito objetiva. Eu vou falar uma coisa para você, Eric. Eu acho que, direto ou indiretamente, eu já fui responsável por mais ou menos 30 mil, 35 mil... Muita gente. Recrutamentos, não é? Muita gente. Então, eu sei o que o mercado precisa e eu sei as dificuldades, eu sei o que as pessoas enfrentam dentro de uma entrevista, eu sei o que as pessoas enfrentam até para conseguir mandar um currículo e esse currículo ser aprovado para uma entrevista. Então, eu aproveitei toda esta minha experiência para fazer o Saindo da Média. Muito bom. E hoje você tem um canal, tem uma metodologia, mas ela está amparada dentro de um canal e lá tem tudo. Tudo que uma pessoa precisa saber para essa jornada tem tudo lá. Tem tudo lá no canal. Muito bom. E a gente já testou isso na prática, né? E os resultados são extremamente positivos. Muito bom. É bastante interessante. Muito bom. Eu pude ver o canal, ficou lindo, ficou muito bacana. E o que eu achei legal é que, assim, além da metodologia passo a passo que você coloca lá, a pessoa que está no canal consegue ter acesso a um monte de outros conteúdos que servem para o crescimento dela em diversas áreas do saber. Tem lá um monte de trilhas que ele pode desenvolvimento pessoal. Ele não serve só para
arrumar emprego. Ele serve para o teu desenvolvimento profissional. Legal. Ele serve para uma tomada de decisão. Eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar no mercado público, eu quero montar o meu negócio, eu quero ser um empreendedor, eu quero ir para o mercado privado, eu quero ir para uma multinacional, eu quero trabalhar numa empresa nacional. Eu tento ajudar e abrir alguns horizontes para que a pessoa tome uma boa decisão. Legal. Qualquer pessoa pode entrar no canal do Saindo da Média, pode usar a metodologia? Qualquer pessoa, desde o estagiário, da pessoa que não tem um curso intermediário ainda, da pessoa que está aposentada e está querendo voltar para o mercado do trabalho, do profissional que quer arrumar um novo emprego, do profissional que está querendo uma promoção. Qualquer pessoa. Até o desempregado. Principalmente o desempregado. Bacana, bacana. Agora, fala para mim, tem um pulo do gato? O que acontece com o cara... Se ele fizer o programa todo que você sugere, ele vai ter emprego garantido? Como que é isso aí? Pulo do gato não existe. E se alguém te prometer isso daí, eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém te prometer isso aí, é mentira. Não entra nessa. Legal. O que existe, sim, é uma estrutura muito bem formatada, muito bem estudada, que vai te dar subsídios, que vai te dar um suporte, que eu nunca vi nenhum suporte parecido como esse, para que você aumente muito a sua probabilidade de arrumar um emprego ou de alavancar a sua carreira e de se desenvolver. Isso eu tenho certeza. Legal. Mas eu não sou guru, eu não faço milagre. Quem faz esse milagre é a pessoa que está fazendo. Envolve disciplina, envolve comprometimento, envolve engajamento, envolve ouvir, anotei, preciso melhorar isso, preciso trabalhar isso. O que eu dou é um suporte, é uma diretriz muito bem estudada de anos, muito bem formatada, para te ajudar a fazer isso. Então, não cai nessa que, olha, eu vou fazer isso e você vai melhorar. Não existe esse tipo de coisa. Não funciona, né? As pessoas Isso. hoje estão querendo algo que seja rápido, que ela não tenha esforço Perfeito. nenhum e que mude a vida dela completamente de uma hora para outra. Isso não existe, gente. Não vamos acreditar em milagre. Existe. Pessoal, milagre não existe. Ainda tem espaço para dedicação, ainda tem espaço para aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que tem comprometimento. Não tem como... em qualquer empresa, as competências ainda são as mesmas que o recrutador está buscando. A gente teve uma live recente falando de algumas competências que não mudam, né? Não mudam e são extremamente importantes e você não precisa ter nenhum estudo, você não precisa ser nenhum expert. Eu vou dar alguns exemplos. Vontade. Você precisa ter vontade. Se você conseguir demonstrar vontade para o empregador, ele vai te contratar. Porque tem muita gente que não tem vontade. Exatamente. Se você demonstrar uma outra, flexibilidade. Puxa, eu consigo... Olha... Eu posso fazer alguma coisa extra que não está na minha descrição de cargo. Isso é flexibilidade. Sim. Todo empregador está procurando uma pessoa assim. Todo empregador está procurando um cara que tem uma flexibilidade de trabalhar. Às vezes, às vezes você vai precisar trabalhar de sábado. Isso é flexibilidade. Você vai ter que trabalhar uma hora extra. Sim. E tem gente que não está afim de fazer isso ou nem demonstra isso. Então, a vontade e flexibilidade, por exemplo, são duas coisas que não envolvem estudo, não envolve condição social, não envolve sexo, não envolve idade. Não envolve nada. Envolve vontade. Exatamente. E flexibilidade. Só isso. Então, Rogério, para mim ficou claro aqui que não tem uma fórmula mágica. Não. Você tem um método e é esse método onde você ensina quais são os principais passos que a pessoa precisa dar para ter uma oportunidade melhor de carreira ou até mesmo aquela pessoa que ela quer a própria empregabilidade, que ela nem tem a carreira ainda. É o primeiro passo que ela vai ter o primeiro emprego, o segundo, talvez está ali no começo de jornada, para depois ela alavancar na carreira dela. Ou então você perdeu o emprego e precisa de alguma diretriz para se reforçar e se sentir mais forte para uma entrevista, até para você ser chamado na entrevista. Existe uma série de técnicas de como fazer um currículo, onde procurar, como se portar. Existe uma série de coisas muito importantes que a nossa experiência nos deu a capacidade de montar uma metodologia para que facilite a vida dessas pessoas. Agora, de novo, importante, você fazer esse trabalho, você se dedicar, você ter comprometimento, ouvi uma vez, ouvi duas vezes, treinei, conversei com colegas, recebi feedback. Isso tudo a gente fala, mas vai depender de você fazer acontecer. Com certeza. Rogério, obrigado pela sua participação aqui. Para todo mundo que está vendo, é importante que você saiba que tem sim
uma receita de bolo para você seguir e para as coisas darem certo, que chama metodologia, e o Saindo da Média é quem vai te levar a ter essa percepção de como tudo isso pode funcionar para sua vida. Eu queria falar uma coisa. Eu acho que é uma metodologia, eu acho que única no Brasil, digital, simples, objetiva e teoricamente rápida. Legal. Onde você, com muita boa vontade, com muita disciplina, pode se preparar para fazer esse tipo de coisa em 10, 15 dias. É só e você se prepara bem com isso. Eu posso garantir porque eu já vi exemplos de gente fazendo isso. E você vai olhar depoimentos no meu site de coisa que deu certo. Não é bate-papo furado. Dá certo desde que tenha comprometimento. Muito bom. Saindo da Média está dentro da plataforma Eduxi, que você consegue acessar lá na sua internet como eduxi.digital. Você entra lá e clica dentro lá do canal Saindo da Média. Você pode desfrutar de todo o conteúdo que tem lá. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado pela oportunidade e boa sorte para todos. Um abraço para todos. Valeu.